Dando continuidade à leitura então do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvati Vyasam Devim Sarasvati Vyasam. Tato Jayanudiraet Tato Jayanudiraet. Então eu leio sozinho, né? Shushrusho Shraddhadanasya Vasudeva Kataruchi Syanmahatsevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. Palavra por palavra. Shushrusho, aquele que está ocupado em ouvir. Shraddhadanasya, com cuidado e atenção. Vasudeva, a respeito de Vasudeva. Kata, a mensagem. Ruchi, afinidade. Syat, torna-se possível. Mahatsevaya, através do serviço prestado aos devotos puros. Vipraha, ó 2 vezes nascidos. Punyatirtha, que estão purificados de todos os vícios. Nisevanat, através do serviço. Tradução, repitam, por favor. Ó sábios 2 vezes nascidos, Ó sábios 2 vezes nascidos, servindo àqueles devotos que estão completamente livres, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, de todos os vícios, presta-se um grande serviço. prestam-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Obtém-se afinidade por obter Lendo sozinho, então, a tradução, aos sábios 2 vezes nascidos, servindo àqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A vida condicionada do ser vivo é causada por sua revolta contra o Senhor. Há homens chamados Deva, ou seres vivos divinos, e há homens chamados Asuras, ou demônios, que são contra a autoridade do Senhor Supremo. No Bhagavad Gita, 16º capítulo, dá-se uma vívida descrição dos Asuras, na qual se diz que os Asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância, vida após vida, e assim deslizam até formas animais inferiores e ficam desprovidos de informação da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Esses Asuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor em diferentes países, de acordo com a vontade suprema. Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor, e quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo, eles são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor ou companheiros do Senhor. Mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus. Essa é uma blasfêmia declarada pelos Asuras, cujos seguidores demoníacos também aceitam farsantes como Deus ou suas encarnações. Nas Escrituras reveladas há informação definida sobre a encarnação de Deus. Ninguém deve ser aceito como Deus ou encarnação de Deus, ao menos que seja confirmado pelas Escrituras reveladas. Os servos de Deus devem ser respeitados como Deus pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Esses servos de Deus são denominados Mahatmas ou Tirtas, ou empregam de acordo com o tempo e o lugar particulares. Os servos de Deus exortam as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor. Eles não toleram de forma alguma ser chamados de Deus.
Sri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus, de acordo com a indicação das escrituras reveladas, mas ele representou o papel de um devoto. As pessoas que sabiam que ele era Deus chamavam-no de Deus, mas ele tampava os ouvidos com as mãos e cantava o nome do Sr. Vishnu. Ele protestava vigorosamente contra ser chamado de Deus, embora indubitavelmente fosse o próprio Deus. O Senhor comporta-se assim para prevenir-se contra os homens inescrupulosos que sentem prazer em ser chamados de Deus. Os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus e as pessoas inteligentes devem cooperar com eles sob todos os aspectos. Servindo-se ao servo de Deus, pode-se comprazer a Deus mais do que servindo diretamente ao Senhor. O Senhor fica mais satisfeito quando vê que seus servos são devidamente respeitados, porque tais servos arriscam tudo para o serviço ao Senhor, e por isso são muito queridos pelo Senhor. O Senhor declara no Bhagavad Gita 18:69 que ninguém é mais querido por ele do que aquele que arrisca tudo para pregar sua glória. Servindo-se aos servos do Senhor, gradualmente obtém-se as qualidades desses servos, tornando-se assim qualificado para ouvir as glórias de Deus. A avidez por ouvir sobre Deus é a primeira qualificação de um devoto elegível para entrar no reino de Deus. Shri Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopikatna Taradapanta Namospute Shushrusho Shraddhadanasya Vasudeva Kataruti Somahat Sevaya Vibra Punyatirtha Nishevanati. Ó sábio 2 vezes nascidos, servindo àqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Esse verso aqui é um verso muito forte em alguns pontos, né? Na tradução ele não fala algumas coisas que nem o serviço aos devotos que estão completamente livres, ele é citado aqui como Shraddhadanasya, né? Shraddha é fé, com muito cuidado e atenção. Então o serviço a Krishna ele tem que ser feito aos devotos, tem que ser feito com fé, cuidado e atenção. Esse é o primeiro ponto que ele fala. Se a gente não tem fé no processo da consciência de Krishna, a gente acaba se perdendo no caminho, se perdendo na linha de entendimento da consciência de Krishna. Então, é muito importante que a gente tenha fé que Krishna realmente faz o que precisa na nossa vida, que ele realmente transforma a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. E para isso é muito cuidado e atenção. Srila Bhaktisiddhanta dizia que a vida espiritual, praticar a vida espiritual é como andar no fio de uma navalha. A qualquer momento a gente pode se cortar. É claro que a gente não tem que ficar preocupado o tempo todo que a gente vai perder o nosso serviço devocional, mas que qualquer atitude que a gente toma tem resultados, isso no mundo material tem, imagina na vida espiritual. Então, como o Bhagavatam fala, o serviço devocional deve ser feito com incansável atenção. A gente não pode arriscar nada, a gente tem que ter o desejo de praticar a consciência de Krishna de acordo com o que Krishna quer, porque é para o prazer dele. E aí aqui está falando aqui para o prazer dele, eu pratico o serviço devocional para o prazer dos devotos, para o prazer de devotos avançados. Tinha uma fala muito, muito forte de Srila Bhaktisiddhanta, que até foi gerado um livro com isso, que é o Re Vaishnava que nível de Vaishnava eu quero ser. Porque o Vaishnava é aquele que segue Vishnu, mas do que seguem Vishnu, do que entendem que Vishnu é Deus, que nível eu quero ser? Eu tenho níveis de espiritualidade que eu posso alcançar. E Prabhupada trouxe um processo em que eu consigo me livrar das garras desse mundo material.
Eu consigo voltar para o céu espiritual. Mas para voltar para o céu espiritual, eu tenho que ter incansável atenção no processo, né? E aí, então, Shru Shuru Sho Shradanasya, né? Por ouvir com essa incansável atenção, Vasudeva Kataruti, eu começo a sentir prazer no Vasudeva Kata, em ouvir a consciência de Krishna, né? Mas eu também tenho que ter muito cuidado para que eu não misture, né, o que realmente o prazer em ouvir a consciência de Krishna ou o prazer de ainda estar trabalhando alguns desejos materiais no meu coração. Esse é outro ponto importante. E aí ele fala, Sivim Mahad Sevaya Vipri, né? É isso? Nossa, Vipraha, né? Vipraha. Então aí através desse serviço, né, prestado, eu vou criando Punya Tirtha Nishevanat, né? Eu começo a ser um Tirtha, um local sagrado de tanta Punya, de tanta caridade que eu tenho, que eu faço. Então, essa caridade dessa pessoa que Shru Shru Shradadhanasya é a maior de todas as caridades, né? Krishna chama de Karapara Upakara, é o benefício último para as pessoas. Então, é muito importante essa visão de dar o benefício último. Nós não somos os devotos puros, mas nós temos o exemplo do grande devoto puro, que é Prabhupada, e fazer do jeito que ele faz, né? Isso combina muito aí com a nossa época, que é o momento da maratona, né? Por que essa maratona sempre foi fomentada por Prabhupada? Por quê? Porque, como o Prabhupada dizia, a distribuição dos livros dele é o ponto mais caridoso que uma pessoa pode ter, é dar um livro para uma pessoa que não conhece, né? Então, a maratona trabalha isso. Trabalha o desejo de eu dar mais livros, uma quantidade inacreditável de conhecimento para as outras pessoas, né? E Prabhupada fala isso no significado. No significado ele separa os asuras dos devas. O asura é aquele que não acredita em Deus e vive baseado na sua própria loucura mental. E o deva não. O deva é aquele que já está posicionado como servo de Krishna, né? Mas o papel do deva é simplesmente querer transformar os asuras. Porque ser asura ou ser deva é só um estado também, né? É um estado momentâneo e material, né? Estar livre desse mundo material é o estado perfeito. Então, ser alma é o estado perfeito. Ser asura ou ser deva é simplesmente um momento, né? É claro que quando a pessoa se torna um deva, ela já não sai mais desse processo, né? Ela continua a cada vez galgando posições melhores. E quando ele tem a posição de asura, ele pode sair a qualquer momento. Por quê? E quem é que consegue tirar o asura dessa posição condicionada? Quem está pregando, quem está querendo transformar essas pessoas. Então, a gente não deve nunca achar, né, que está numa posição privilegiada, mas a gente sempre tem que querer dar o que a gente recebeu, né, o que salvou nossa vida. A gente está hoje ouvindo o Bhagavatam pela misericórdia específica de Prabhupada e pela misericórdia sem causa de Krishna, né? Então, se a gente tem isso faz bem para a gente tem o desejo de multiplicar isso. Então, é isso que Prabhupada fala bastante, né? Os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus e as pessoas inteligentes devem cooperar com eles sob todos os aspectos. Então, nós somos servos de Prabhupada, então a gente tem que cooperar com ele de todos os aspectos, com inteligência, porque chega um momento aqui que ele fala que tem que ser, eles levam muito em consideração o tempo, o lugar e a circunstância, que é outra coisa que a gente tem que avaliar, usar a inteligência e empregar da melhor forma, em qualquer situação, né? Então é isso. Quer comentar alguma coisa? Você fez uma observação, tem que lembrar um ponto que passou, que você fala que
em todos os âmbitos, né? Assim, para a capacitação e o aprendizado, né? Se na vida social, na vida de trabalho, né? Também tem que haver essa qualificação, né? Quer dizer, a meta, né? Onde eu quero chegar, não é isso? Sim, e a pessoa vai refinando cada vez mais. Sabe? Agora imagina para a vida espiritual, né? Agora, o que entra aí é porque entre a maior de todas as que é colocado como inimigo, né? Assim, mas não é o inimigo como as pessoas veem da outra linha, né? Mas a forma dos anartas, né? É a inveja, né? Porque se uma pessoa sabe que não alcançou, né? Entendeu? Ela deve glorificar, né? A outra, né? E não abandonar, porque o abandono é justamente a presunção de achar que pode fazer melhor, né? Tipo assim, na verdade, é uma inveja, né? Porque não reconhece, né? Aqueles que se capacitaram, foram treinados, né? É tão incrível isso, porque naquele passatempo do senhor Ramachandra, né? Quando está se fazendo a ponte para Sri Lanka, né? Para resgatar Sita, né? Então todos estavam ali trabalhando, né? Assim, e tem todo ali, e tem as formiguinhas, os macacos, né? E aí mostra um exemplo clássico disso, né? Que mesmo Hanuman, ele estava presunçoso da sua, né? Até imbuído, né? De ser a pessoa que ia até mesmo fazer esse serviço, né? Mas ele também estava ali, pegando montanha, pico, um macacão enorme, uma pessoa enorme, forte. Então estavam pegando picos de montanha assim para botar na né? Que é a capacidade dele, né? E ele via que a formiguinha, não é isso? Não estava fazendo o serviço assim, tão mais importante que o dele. Isso era Ramachandra, cortou isso, né? Então, por quê? A formiguinha está fazendo o serviço condizente com, né? Porque é bem isso, né? Você vê que mesmo Srila Prabhupada falou uma filosofia tão perfeita, né? E ele era perfeito, né? Aí também vamos ver a importância que tecnicamente que é muito comum, né? Para a gente perder o serviço são as ofensas, né? Em vácuo, né? Quando está próximo, né? Porque é sabido que aí fala Tatchadadana Munayon, seriamente inquisitivo, né? Porque será que a gente lembra, né? Mesmo aquelas pessoas que nos instruíram, né? A gente está também com uma dívida, né? Eu vi que você comentou, né, no domingo, né? Não, mas você que pregou para mim, quer dizer, não esqueceu, né? A gente nunca esquece. Mas se é outro, né, faz questão de dizer, né? Por exemplo, o Prabhupada não esquece que quem levou ele deve estar agradecido, né? Ao Narendra, né? Que levou ele para ver Bhaktisiddhanta, né? E insistia, não, Babu, que é Prabhupada era conhecido, Babu, vamos lá, ele, Prabhupada, estou muito cheio, não estou querendo sair e ver ninguém, né? Porque ele estava muito cético, né? De tudo, porque ele convivia ali com os sadhus na casa do pai dele, né? Assim? Mas Prabhupada imagina o quanto grato, né? Quando ele se encontrava com Narendra, né? Que foi quem levou. Narendra nem se tornou um devoto assim, nem foi uma pessoa, mas a gente tem que ver isso, né? Então essa visão é uma visão de Samadashinaha, né? Nashochati Nakanchati, ele não se lamenta, ele não se almeja, né? Porque ele também não cria uma condição que está criando nada, não se apega. Essa é a super filosofia, que é muito incrível isso, né? A pessoa ter humildade e dizer assim, não, mas ela está na outra posição. E não se assim, não, mas ela está, entendeu? Ou tirar pela sua manteiga. Eu não estou entendendo, como é que ele está entendendo? Também tem um Jagat Mané.
quer dizer, a tirar todas essas pessoas por você. Também isso é um tipo de anarca. Você quer falar, vamos comentar sobre isso mais? Não, então, só para falar uma coisa que eu pensei que o senhor falou, Sim. é que fora a filosofia, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, pontos importantes vêm na nossa cabeça, que nem o que o senhor falou do Hahnemann, né? É muito simples a gente ver na consciência de Krishna, quando a gente está praticando, que não é o tamanho do serviço, o tamanho que vai aparecer, mas sim o tamanho da devoção, né? Então, esse mundo material, ele vai muito pelo resultado que eu dou. É muito assim. O resultado não é o que a gente está pensando. O resultado é Janayatya Shuvairagya Gyanichaya Dhyayatukan. É o conhecimento sem causa e desapego do mundo. Não é que eu tomei conta do planeta, porque a gente teve pessoas que o senhor falou, acho que ontem mesmo, de Bhagavan. Bhagavan fez um templo de ouro e não se manteve na consciência de Krishna. É claro que tudo que ele fez, ele vai levar para a vida dele, para as outras vidas. Nehamikrama Nashesti, não se perde. Mas todo esse trabalho que o pessoal olhava e falava, eu ouço muitos devotos falando, mas esse devoto já fez muito serviço, já deu muito para Krishna. Não sabe, não é assim que funciona. Não, e o incrível é que sai junto. Então. Não é ainda abandona junto. O que funciona é que realmente cada um tem a sua forma. E outra, não é quem está sentado aqui que é melhor do que quem está, sei lá, fazendo alguma coisa lá fora. Não é isso também. Está tudo internamente. Né? E a gente tem que ser sábio. O senhor falou, né, que eu falei do Américo, que o Américo que me ensinou, eu nunca vou esquecer isso. Mas eu também, nesse momento, eu não posso deixar de entender a minha posição e a dele. Lógico. Né? Eu sou exatamente muito agradecido a ele, porque se não fosse ele, eu não conhecia a consciência de Krishna, mas eu estava aqui falando e ele estava sentado ouvindo. Por quê? Porque na situação social, era isso que tinha que acontecer. Né? Exatamente. E ele entende isso também. Quando são ouvidas, né? Um dos primeiros versos desse capítulo, quando são assimiladas, quando são ouvidas, de quem ouve e de quem explica essa coisa. Relação. Sentem, né, o prazer de quem ouve e quem fala. De quem fala. Então, mas então ele também não está com nenhum falso ego, né? Querendo falar que não, mas eu não, também. Então, esse é o processo. Porque ele está próximo. Ele entende que ele foi usado por Krishna para poder falar para mim isso. Eu entendo que eu também estou sendo usado por Krishna para poder falar, para poder ocupar, para poder viver. Então, cada um é o respeito de cada um poder dar o que pode e o outro entender que também está dando o que pode. Eu também estou fazendo o meu serviço pelo que eu posso, ele também, nós também, cada um faz o seu serviço. Hoje não cresce. Não sei se foi hoje, está dando um comentário, acho que foi no Bhagavad, né? Não sei se foi no Chaitanya, ensinamento de Chaitanya, mas ela tem que ser colocada como representante de Deus. Embora seja isso, Prabhupada, quando via tal situação, embora comungue da própria escritura, os versos falam isso, que ele tem que ser respeitado, mesmo como sendo Deus. Mas Prabhupada botava no ouvido, né? Falou. Né? Foi aí. Então, ele também, ele se sente assim completamente em dizer, rebater, não, eu não. Isso é humildade. Então, mas esse é o processo de cada um, Prabhu, né? Não é o processo de cada um. E a gente não, eu acho que extrema humildade, não. Eu acho que a consciência de Krishna não está preparada. Assim, os devotos não estão preparados para se posicionar e ao mesmo tempo receber a posição, né? E não querer essa posição. É como fala, não desejo nada, nem quero um grande número, nem quero, como imagina a expressão agora que chora Balaji, nem queria ter iniciação, nenhum devoto. Mas ele estava qualificado para. É legal que a Charadeva fala muito de Bhishma. Bhima é o irmão, né? Bhishma é o tio, né? Ele fala o avô. Então, o Bhishma, ele fez um voto de celibato. E a Charadeva fala assim, eu não quero nunca ofender um devoto puro, porque Bhishma Deva era um devoto puro.
mas esse voto dele causou um caos na sociedade absurdo. Bhishma poderia realmente ter quebrado esse voto para poder ter paz na sociedade toda. Os valores sociais. Imagina, então a Charadeva comenta de uma grande alma, um grande devoto, que fez um voto, que a gente acha que é a coisa mais incrível que tem é ter um voto, mas tem momentos que ele tem até que renunciar esse voto por causa do orgulho, sei lá, não é o caso dele, mas por causa de orgulho eu seguro um voto que atrapalha. Então imagina eu ser humilde a tal ponto, né, de em nome da consciência de Krishna, eu renunciar um voto que me põe numa posição extremamente elevada, que é o voto celibato que ele fez, né? Por isso que aquele verso vamos ver que explica, né, que mesmo que ele, se for para continuar o serviço, né? Mas o serviço, ele nem estava pegado a ele. Porque não está, se for para servir a Krishna em qualquer ashram, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, quando se colocava o devoto saía da posição de brahmachari, né? Às vezes, principalmente sênior, né? Ele mesmo se sentia, né, que era uma queda. Ele se sentia porque a sociedade fazia isso na cabeça dele. Tá, mas também ele estava pegado com a posição. Então, porque ele não conseguia ser. Prabhupada comenta, né, que nesse caso a gente tem que glorificar muito, né, aquele que estava, mas que não conseguiu se manter, mas ele voltou e continuou fiel, fazendo seu serviço puro, seu dever prescrito, mesmo em outra posição, quer dizer, que era onde ele era glorificado, como, por exemplo, um guru. Sabe? Então, mas eu posso o verso explica isso, né? Eu posso dar meu exemplo pequenininho, que não é igual ao dos outros, não é tão grande, mas quando eu deixei de ser brahmachari, eu não deixei de ser brahmachari porque eu estava agitado sexualmente. Exatamente. Não foi por isso. E quando daí foi por outros problemas políticos, até erros meus. Mas quando eu entrei na vida de casado, eu tive que 10 vezes mais eu me prestar atenção nas minhas atitudes para eu não falhar. Exatamente. Era muito mais fácil na vida de brahmachari do que na vida de grihasta. Eu manter uma consciência. Muito mais fácil. Com certeza. Porque o brahmachari você está vivendo nessa vibe, onda, né? Então você vai com todo mundo. Quando você não tem, você olha para os lados, não tem mais ninguém para você olhar. A minha esposa não era, ela tinha muitas qualidades da bondade, mas não era uma devota. Então eu tinha que prestar atenção por mim e por ela. Então eu fiquei muito mais dedicado ao detalhe do que quando eu era brahmachari. Então, assim, o conceito de cair, né, é mais da pessoa que supostamente, quer dizer, não subiu, porque se ele está subindo, achando diferença de subir e de descer, então é porque a posição era o que ele almejava, mas como achando muito que... dentro da cabeça dele. Até porque o cair não existe na consciência de Krishna, porque nem Rabikrama Nashasti. Então, se o cara deu um passo, aquele passo já está dado. Começou o serviço. Ele pode, ou até avançou no serviço. Porque não é o serviço o ponto é a limpeza da alma, não é? Então, a hora que a alma limpou, ela não suja mais. Ele pode se confundir, cair no decorrer da vida, mas quando ele retomar, ele retoma daquele ponto. Então, não existe caída. Bhagavan caiu, foi embora, né? Charadeva brincava, até Bhagavan veio me visitar com um maço de cigarro no bolso, mas veio. Tudo bem, ele está com um apego material que é aquele maço de cigarro, mas o entendimento espiritual que ele tem está dentro do coração dele. Sim. A hora que ele retomar, ele volta daquela posição, não da posição de ser Bhagavan que ele era, na posição de vida espiritual, de entendimento espiritual que ele tinha. Então, é que a gente mistura, eu acho que um avanço material com um avanço social. O cara cresceu socialmente, né? Ele virou um sannyasi, um guru, tudo bem, mas internamente, qual é o avanço espiritual que ele tinha? A gente tem a tendência de achar que o cara, só porque chegou a ser guru, né? Ele internamente ele está perfeito. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Né? Principalmente, a gente sabe que até pessoas que nem são gurus têm avanço. Principalmente se ele ostentava isso. Né? Ostentou, caiu, né? Caiu mentalmente.
Se ele ostentou, ele não entendeu, Prabhu. Exatamente. Não entendeu, porque quem entende está preocupadíssimo comigo, com o senhor, com ele, com todo mundo. Porque eu quero ver todo mundo crescendo espiritualmente. Tem uma visão de igualdade. Então, se eu puder deixar outra pessoa fazer no meu lugar, é melhor. Exatamente. Mas vem no Mandalarati aqui, não, eu sou figurão, eu que tenho que cantar. Besteira, não é? Lógico. Se a pessoa está com vontade de cantar, canta, meu. Eu estou aqui com vontade de assistir, sei lá, cada um faz um pedacinho do seu processo, né? A gente ocupa as pessoas, me ocupo por ocupar as pessoas. É um processo espiritual. Mas eu não consigo entender essa inveja que as pessoas têm. Assim. Mas a gente tem que reconhecer que esse refinamento, né? Aí temos que ter muita, não só fé, né, no processo, mas inteligência, né? Prabhupada, acho que não comentou aí, sempre vem servir de forma, a Tia Liva comenta muito, de forma inteligente, né? Ocupar-se, sempre tem a palavra inteligência, a Buddhi Yoga, né? Buddhi, com muita inteligência, porque quem tem inteligência faz Vairagya. Sim. Quem tem inteligência faz Vairagya, naturalmente. Olha que legal isso daqui, ó. A primeira linha que me chamou muita atenção, ó. Shru Shru Sho Shradadhanasya. Ele está ocupado em ouvir com cuidado e atenção. Olha só. Acabou. Eu ouço algo, mas com muito cuidado e atenção eu aplico isso na minha vida. Então, quando eu era brahmachari, eu não tinha tanto cuidado e atenção. Por quê? Porque eu só tinha que fazer o que todo mundo fazia. Quando eu me casei, que eu olhei para os lados e falei assim, não tem ninguém me vigiando. Eu faço o que eu quero. Aí eu tinha a opção de fazer realmente o que eu quero ou com cuidado e atenção fazer. Não vou falar que a minha vida inteira eu fiz tudo com cuidado e atenção. Claro, teve hora que eu fiz o que eu queria, né? Mas isso vai refinando para até chegar um momento que tudo que eu faço na minha vida é com cuidado e atenção. Sim. Obrigatoriamente já se coloca. A distribuição de livros para Prabhupada, ela pode ser um veneno para as pessoas ou pode ser para a pessoa que está distribuindo um néctar. Se ele entender que ele só é uma ferramenta ali, é um néctar. Se ele acha que ele é o melhor do planeta só porque ele está distribuindo o livro, está sendo um veneno para ele. Sem dúvida. Tem alguma pergunta aí? Otávio, velho de guerra. Deixa eu ler, Sérgio. Deixa eu ver essa pergunta. Deixa eu ler a pergunta. Vamos ver se começar aqui. Não só Otávio está perguntando. Tudo bom, Otávio aí? Bom dia. Haribo. Hare Krishna. Não somos impuros, estamos impuros. Isso eu aprendi no Hare Krishna. Haribo. Isso mesmo. É o erro do verbo to be em inglês, né? O verbo to be em inglês, ele é ser ou estar. Sim. Então, se eu falo I am, eu posso eu sou ou eu estou. Eu estou, né? Eu não sou puro, eu estou puro. Estou puro, né? Eu não sou. Eu não sou impuro. Eu estou impuro, porque a alma é pura. Otávio. A alma é pura. Muito bom, Otávio, é isso aí. O Otávio comenta também, o Prabhupada, né? Desse algo importante que acho que tem uma frase mais forte, que é: quanto mais fortes, quanto mais conscientes de Krishna, mais obrigações teremos com aqueles que ainda não despertaram, né? Sim. Não despertaram. Despertaram é um dos sinais da força da consciência. Isso aí, porque o verso fala Samadashinaha, né? Tem uma visão de igualdade. Para quem? Principalmente com as pessoas na rua. Eu me lembro que... Lembra aquele passatempo de Rupa Goswami? Que está vendo, né, os passatempos de Radha e Krishna brincando na árvore, né? Entendeu? E na visão comum, né, que as pessoas que estavam passando ali,
Podia estar colocando ele ali como uma pessoa louca. O cara tá rindo sozinho. Vamos contar a história inteira, né? Ele estava rindo porque ele viu Radha Krishna brincar. Passou um Brahmana mancando. Coxo. E aí o Goswami riu. O Brahmana achou que estava rindo dele. Ele estava rindo daquele Radha Krishna que ele estava vendo. Os passatempos, exatamente. Quando ele descobriu isso, ele foi lá e pediu desculpa. Aí o que é que acontece? A partir dali... Ele não enxergava mais. Ele não enxergava mais Radha Krishna. E aí ele foi até Sanatana, né? Que é o irmão mais velho, e falou assim, poxa, eu não consigo entrar mais em êxtase, não consigo ver mais os passatempos de Krishna, não consigo, sempre estava na minha mente, não consigo. Aí Sanatana falou, olha, deve ter acontecido alguma coisa aí, foi alguma ofensa, você ofendeu algum Vaishnava. Não, mas como? Samadashna, eu sempre tive, né, na Shochatina, sempre tive uma visão de igualdade para com todos, para com o meu mestre espiritual, para com você, mas mesmo para os transeuntes, para qualquer pessoa, sempre dei minha associação, sempre, né, nunca vi, é a visão de igualdade, né, que fala, Vidya Vinaya Sampane, né, ver, né, uma vaca, ver um elefante, ver o homem de quarta classe, né, mas ver Krishna no coração. Ele falou, olha, só tem uma maneira, você faz um festival aí, convida todo mundo. Quem não vier com raiva ficou com raiva de você, exatamente, né? E aí quando consideraram assim, poxa, quem não veio? Agora eu estou me lembrando que quando eu estava vendo os passatempos, tal Brahmana, né, que é coxo, passou lá por trás, né, do caminho lá, e então foi ele que... Aí ele foi lá na casa do Brahmana, se explicou e reverenciou, né? Então esse é o cuidado. Agora, para estar nesse estágio, né, temos que estar, como você fala, com muita atenção, né, muito cuidado, muita atenção. E além disso, tem mais até, você estar preocupado com o outro em todas as situações. Eu lembro uma vez a Tia Deva contando uma história que a Tia Deva estava fazendo um kirtana, ele adorava tocar mridanga nos kirtanas. E para tocar mridanga ele punha uma proteção, né? E, então ele colocou um esparadrapo dele e estava lá, metendo a mão na mridanga lá, tocando. Como os devotos fazem, né? Sim, e Prabhupada passou. Quando ele viu, ele voltou até a Tia Deva e falou assim, o que aconteceu na sua mão? Machucou? E aí a Tia Deva falou, nossa, Prabhupada, o líderzão máximo estava passando na frente de um garotinho lá e ficou preocupado com a mão machucada do garoto. Então olha aí, não era nem ciência de Krishna, né? Não era nem nada, era algo além, era esse seu desejo de ver a pessoa bem, né? Ver bem em todas as circunstâncias. Isso é inacreditável que o Prabhupada tinha. E ele tinha isso com todo mundo, né? E a gente acaba passando por cima disso. Por quê? Por causa de hierarquia. Hierarquia, quem tem que se preocupar com hierarquia é quem está de baixo para cima. Então, quem está de cima para baixo não tem hierarquia. Não agora por quê? Porque essa é a visão de que não é sannyas. Desejo de poder. Não sou Gopi Bhatta Kamalayan dasa no dasa. Eu sou servo do servo do servo do servo das Gopis. Então, essa é a mentalidade. Agora, Prabhupada, assim como o pai dele, né, foram grihasta, né, assim, entendeu? A gente poderia dizer assim, mas essa é a posição. Um sannyasi, um guru, não precisa, porque ele não dá dana, entendeu? Mas caridade, até as grandes almas, não fala o verso, ele faz, ou seja, está fora do conceito de ashram. Uma vez Srila Bhaktisiddhanta estava descendo... Lembra como também a Tia Deva foi lá no Cocaia, em Guarulhos, né? Não está nem aí, pagou. Entendeu? Não, eu estou falando, essa é a visão de um devoto. E também quantas vezes a gente foi? Uma vez Srila Bhaktisiddhanta chegou com Fomos para lugares. Então, Bhaktisiddhanta chegou com um grupo de sannyasis numa cidade lá que eles estavam pregando, tinha um monte de mendigos assim na cidade. Srila Bhaktisiddhanta virou para eles e falou: deem doação para eles lá. Primeira coisa. Vão lá e dão doação para eles. Os sannyasis foram rajados, né? Porque, são sannyasis, vão dar doação para mendigo, né? Depois, Srila Bhaktisiddhanta explicou que era para quebrar um pouquinho o ego dos sannyasis. E isso aí está escrito naquele livro que conta a história dos três, na verdade, né?
Sucessão, divina sucessão. Divina sucessão. Acho que eu já li sobre Eu isso. prestei muita atenção quando ele falou isso daí, foi incrível. Então, Prabhupada sabia ocupar todo mundo, né? Então, mas A gente tem que ser tá perito errado. O sannyasi deve ser o que mais tem vontade de se doar para os outros. da caridade. Ele Embora vive caridade, bem. embora dana está passo, embora dana, né? Do grihasta. Seja do reato, mas Então, mas é um acúmulo, né, Prabhu? Acúmulo. Vidya, o cara criou conhecimento, dana, aí ele vem com vidya e dana para o próximo. Cria austeridade também e vai para o próximo. Não é que eu tenho cada atividade em um ashram. Sim, não. Cada ashram acumula a qualidade do outro, né? Porque quando o cara chega a ser sannyasi, ele tem todas as qualidades de um Vaishnava puro. É como na matemática. Ele tem vidya, ele tem dana, ele tem tapa, ele tem shaucha. É como na matemática, né? Você está fazendo já Conjunto dos naturais, depois o conjunto Z, mas no conjunto Z o conjunto dos naturais também está aqui. Tá. O conjunto R estão os outros dois. Exatamente, mas tudo isso se deve à subtração. Se não souber as adição, quatro operações básicas. Exatamente, não pode perder as 4 operações, que é a base. O cara não vai saber só fazer derivada. Tem que fazer menos vezes dividir a série de sinais, essa subtração. É por aí, eu acho que deu, né, Ratcino? Claro. A gente, como estamos aqui com o Otávio, ele já participa, ele já sente, né? Então, Shila Prabhupada aqui já. Deu errado de novo.